Então, vemos aí sobre a questão de alguns golpes, né? Algumas violações no campo do trabalho, vimos princípios conquistados e através da Constituição Federal de 1988, alguns direitos eles foram violados e serviços também, né? Serviços e direitos sociais violados, né? O que acabou em algumas particularidades enveredando ou tendo um processo de um retrocesso do assistencialismo, né? Disseminando esse processo de assistencialismo e filantropia, né? Também vemos a questão da ampliação cada vez mais seletiva dos atendimentos, fazendo com que seja proclamado a universalização dos direitos sociais, que se torna letra morta, né? Cada vez, o que aconteceu nesse período? A seletividade, ou por inserção, que ela não funciona, essa questão da seletividade dos atendimentos, e muitas das vezes ela ainda não algo assim literalmente executado de forma adequada, mas porque a proposta que se tem de trabalho é que os direitos sociais eles são para todos, é universal, mas o que nós vemos que prevalece a questão da seletividade em relação a alguns atendimentos sociais. E o crescimento da pressão na demanda por serviços cada vez é maior por parte da população usuária mediante aumento da pauperização. Então, nós recebemos cada vez mais pessoas em busca de inserção nos campos, nas esferas de programas e serviços sociais. Isso tem nos chocado com a falta de verbas e recursos das instituições que são prestadoras dos serviços públicos, que isso afeta demais o nosso fazer profissional, uma vez que isso parece que nós estamos até o que nos dá impossibilidade, né, de atuação profissional com alguns cortes e coloca em risco algumas conquistas fundamentais obtidas nos campos dos direitos sociais, né? Sabemos que é crescente essa restrição e essa capacidade de atendimento por parte do assistente social por conta de alguns programas e serviços serem extintos, né, e algumas secretarias também. Isso interfere muito na exercer e na função de alguns encaminhamentos como previstos por juízes, né? E desculpe, por alguma instituição, algumas demandas encaminhadas por alguns órgãos como justiça, né? E isso traz um empobrecimento, né, rigoroso, né, em relação a essa questão. E o nosso fazer técnico, ele tem que buscar alternativas a nível de cultura e arbítrio a favor desse público, né? E esse público, ele traz em si um quadro, uma fonte de angústias, questionamentos sobre o nosso papel, o nosso fazer profissional, o que nós fazemos. E quando estamos em um CRAS de determinado território, nós temos que possibilitar e dialogar com esse público, demonstrando a eles que ali é o primeiro mecanismo de acesso a políticas públicas, né? Discutir todas as particularidades, demonstrar para esse público qual é o nosso papel enquanto profissional diante das dificuldades. Devemos nos disponibilizar a criar, recriar, também implementar propostas de trabalho, podendo estimular a burocratização e o vazio profissional, trabalhar a realidade de precariedade dos serviços públicos, de forma que possamos estar enfrentando, né, as demandas do cotidiano, não deixando que elas nos asfixiem, né, nos impossibilite de trabalhar.
temos que estarmos empoderados profissionalmente de forma que possamos ser capazes de superar alguns entraves, né, em relação à defesa da condição profissional, né, e também abarcar o processo de construção de forma coletiva, capaz de articular múltiplos interesses em prol da sociedade civil, né, de forma socializadora das políticas entre o Estado e a sociedade civil, né? Pensando no papel da categoria profissional, que é uma categoria que tem um papel decisivo a desempenhar no sentido de contribuir para segurar e ampliar as conquistas, né? As conquistas sociais regulamentadas na nossa Carta Magna. Também nós precisamos trazer sempre o discurso que trata a assistência como um direito prioritário para a cidadania, enfatizar a função da redistribuição de renda, né, que de forma igualitária, né, e também fazer com que isso seja algo modernizador, né, para a nossa profissão. Também é importante debatermos a realidade da vida com o nosso público, explicitar, né, para eles o alvo das políticas socioassistenciais, né, as políticas sociais, para esse público que são carentes de condições mínimas de defesa da própria vida, né, em relação às fontes de ilusão e os desvios de rotas de recursos públicos, né? Precisamos deixar isso muito bem enunciado, de forma que o segmento entre a política e a economia ela tenha uma análise com as políticas sociais, de forma que a distribuição de riquezas ela seja algo natural, né? E que ela venha trabalhar essa questão da desigualdade de forma não reprodutiva, né? O que permite que os direitos sociais eles chegam e sejam visualizados por todos, né? Também é importante aprofundarmos como somos capazes de fluir enquanto profissionais e reconhecer os limites das estruturas, das políticas de assistência que são existentes em nosso país, né? E elas estão cada vez mais elevadas na concentração nesse processo de trabalho de terra capital, sobre o processo da exclusão social, né? Que é uma questão das parcelas de população destituídas de direitos sociais, né? Mas que são elementares da sobrevivência. Contribuir para avançar a configuração de uma política de assistência também nos campos da seguridade social, né, como eu já citei para vocês anteriormente, ao lado da saúde e da previdência social, assegurando a prestação de serviços da população que contribua para efetivar os direitos sociais, esses direitos que são tão ultrajados na sociedade brasileira. Também a preocupação que move reflexões de construir, que são reflexões de construção no âmbito do serviço social e na nossa formação, elas estão conciliadas com os novos tempos, esses novos tempos que estão comprometidos, né, tem valores democráticos e práticas de uma cidadania social em torno de um novo ordenamento de relações sociais, e aqui nós temos 4 momentos, que é a sua problematização e norteadores de análise, a identificação de desafios históricos, né, que atravessam a formação na contemporaneidade, as conquistas e dilemas acumulados na década, as perspectivas de reformulação de um projeto profissional. Também essa problematização ela é um desafio a garantir um salto de qualidade no processo da nossa formação enquanto assistente social, para que se possa gestar um novo projeto de formação profissional, né,
aos silêncios, aos vazios, estar atento aos silêncios, aos vazios do debate contemporâneo e poder se antecipar em relação às problemáticas e propostas, preenchendo essas lacunas, né, de forma que seja de enfrentamento, né, traga características conservadoras, né, e reduza o cidadão à figura não só de consumidor, né, da vida social, mas traga também para o debate a questão das funções públicas do Estado a favor, né, ou não a favor da privatização, que não deixa de... A questão da privatização, ela não deixa de lesar. Alguns trabalhadores se sentem com seus direitos violados, né? Porque a nossa formação profissional no presente é, ao mesmo tempo, algo que faz parte de debates, né? Indicando dados que são pesquisados a serem estimulados para decifrar as demandas do serviço social. Nossa categoria também, ela deve se armar de elementos teóricos e de informações da realidade, capazes de subsidiar, formular propostas profissionais, fazer parte da construção de programáticas de trabalho, tanto no campo da formulação das políticas sociais, como também na sua implementação, ter um diálogo crítico, né? Fazer com que esse diálogo crítico ele faça parte de um processo de construção e ampliação da formação profissional de forma coletiva, que foi construída desde a década passada. Algo também muito relevante é a questão da presença dos avanços consolidados, né? E também as questões das relações entre trabalho e sociedade civil, e também na esfera social, né? Algo que vem a decifrar o momento de ruptura, né? Lá do processo de reconceituação através da formação profissional, que veio expressar as novas tendências e condições emergentes no nosso processo de trabalho social, né? Que subsidiou a construção de respostas profissionais, né? Para toda uma sociedade que estava ali passando por um estágio de acumulação de capitalismo, mas tinham muitas questões sociais que precisavam terem resposta. Precisamos, enquanto profissionais, alargar os horizontes, né, voltados para a sociedade brasileira, né, para melhor aprendermos as particularidades profissionais que iremos receber enquanto demandas, né, em suas múltiplas relações com as determinações densas que já temos, né, nos descritos históricos. Também é importante os profissionais aqui, acadêmicos da vida universitária, ter um entendimento sobre as condições e relações específicas, né, na qual molda a nossa formação profissional, né, é necessário para que possamos adquirir inteligibilidades dos quadros de processos da vida social contemporânea como totalidade social. E exige também, ao contrário, a mediação necessária para que possamos adquirir, né, essa totalidade. Exige também, é exigente que possamos apostar assim na história como fonte das nossas indagações e de construção de respostas acadêmicas, né, durante todo esse processo de estudo que vai, por algum momento, vai até aparecer que são respostas acadêmicas éticos profissionais saturadas, né, de possibilidades de respostas. Mas nós temos uma exigência no âmbito da nossa formação profissional, né, com o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, dotado de um distanciamento crítico, né? Nós precisamos ter um entendimento sobre essa questão da sintonização
que permite detectar nós, enquanto profissionais,